Eu subi numa árvore que dava uns 100 metros de casa, mas era reto assim, sabe? Da árvore de onde eu estava, eu conseguia ver minha casa. Eu via minha mãe transitando ali na frente, andando por lá e pra cá, me procurando, me gritando, Beto! E eu falava, meu Deus do céu, ela vai me bater, ela vai me bater. E eu fiquei naquela árvore. Eu pensei, bom, eu vou falar pra você de um evento hoje, um evento persuasivo, ou um gatilho mental, ou uma técnica de persuasão muito usada desde a antiguidade. E eu vou falar uma coisa pra você. Esse argumento persuasivo convence muitas pessoas até o dia de hoje. Esse evento persuasivo, essa técnica de persuasão, essa forma de fazer com que as pessoas tenham uma atitude antes que elas esperem, antes que elas queiram tomar essa atitude, é muito usada e é poderosíssima dentro de todo negócio que tenha sucesso, de dentro de todo negócio que realmente preze pela conquista do seu cliente e pela venda do seu produto. Beto, mas qual que é então esse evento persuasivo? Qual que é essa técnica persuasiva que você está falando? Bom, primeiro eu vou me apresentar para você. Eu sou o Beto Coelho, eu trabalho com marketing digital, eu uso marketing digital para trabalhar, eu trabalho como afiliado na internet desde 2020 e eu trabalho dessa maneira, usando técnicas persuasivas, usando meios de persuasão para fazer com que o meu produto seja mais eficaz na venda, seja mais eficaz no convencimento do meu prospecto. Esse evento persuasivo que eu estou te falando, você está acostumado com ele desde a sua infância, mesmo que você não saiba disso. Desde quando você era muito pequenininho, sabe? Lembra? Ó, viaja comigo. Volta lá no seu passado, assim, quando você estava deitado na sua cama, dando aquela hora de dormir, e de repente ali a mamãe, o papai, o seu cuidador ali, estava colocando você para dormir e falava assim, olha, eu vou te contar uma historinha para você dormir. Lembra dessa sensação de você estar lá deitadinho assim, e aquela pessoa que está ali cuidando de você, sentado lá da sua cama, na cabeceira da sua cama e começaram a contar uma história de conto de fadas, vilão, aquela história, a historinha que era contada para você quando você era pequeno. É desse gatilho, é dessa técnica persuasiva que eu estou falando para você nesse dia. A história. E a história, pode ter certeza que ela é a maior maneira de se ter contato com alguém. Primeiro, porque quando você conta algo para uma pessoa, um raciocínio lógico, por exemplo, dados reais, a pessoa ela pode concordar ou discordar de você. De uma visão política, por exemplo, de uma visão religiosa. O futebol, então, pelo amor de Deus, né? Quem mais para discordar de uma visão de outra pessoa do que essas que eu te disse, né? Por exemplo, o futebol. Meu, é muito fácil você discordar de alguém que fala, pô, o meu time é o melhor. Não, você viu, o juiz roubou. Isso é ruim quando você coloca dados, tá? Agora, quando você conta uma história, ninguém discorda de uma história. As pessoas podem pensar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Se realmente aconteceu os fatos daquela maneira ou então se você está inventando, não é verdade? Isso pode acontecer. Agora, discordar da sua história, não. Ninguém pode discordar daquela história porque realmente uma história ela encanta. Uma história ela junta as pessoas. Lembra quando você está lá naquela roda de amigos ou então conversando com as pessoas com que você gosta ali, a pessoa fala assim, olha, eu vou te contar uma história. Quando a pessoa fala, eu vou te contar uma história, por mais que você esteja relaxado, tranquilo, sentado num sofá ou de uma forma bem descontraída, você faz assim, ó. A tendência é que você incline o seu corpo para ouvir aquela história. A tendência é que você estando relaxado lá, quando fala assim, ó, deixa eu te contar uma história. A gente presta atenção, ativa na nossa memória a lembrança daquelas histórias que a gente ouvia quando pequeno, das histórias em quadrinhos que a gente lia quando criança, né? Vou dar um exemplo muito clássico de alguém admirado ou não pela humanidade, mas que é um fato, não tem como negar a existência de Jesus. Ele, se você acredita ou não, né? Ele existiu. A história não nega a existência da pessoa de Jesus. Então, Jesus, como ele usava a técnica para fazer com que os seus discípulos, ou para fazer com que as pessoas entendessem a sua mensagem? Era através de parábolas, era através de histórias. Então ele usava para dizer que algo iria acontecer daquela forma, ou que as coisas deveriam ser tratadas daquela maneira. Ele usava a história para contar aquele fato, usava a história para ensinar os seus discípulos, né? Então a gente pode lembrar de várias histórias que tinha
que Jesus contava, né? E era uma maneira, lá naquela época, que ele já sabia que as pessoas prestariam mais atenção do que simplesmente se ele chegasse ali e começasse a falar dos seus próprios argumentos para convencer as pessoas. Então, quando ele contava uma história, as pessoas ficavam pensando naquela história, lembrando dos passos daquela história, ficava ativando na mente daquelas pessoas como elas resolveram a história. E outra, né? Vamos falar de um evento mais presente. A indústria do cinema, a indústria das novelas. Meu Deus do céu! Lembra nos anos 90, ou se você é um pouco mais novo, né? As novelas da televisão, que hoje já não se vê, né? Quantas pessoas nem assistem TV mais hoje. Mas lembra daquelas histórias de novela que tinha o vilão, que tinha aquela pessoa boazinha, que quando chegava o momento de acontecer algo ruim com aquela pessoa boazinha, ou então chegava o momento daquele vilão ser preso, terminava o capítulo da novela naquele momento ali, a pessoa que estava assistindo ficava descabelando, doida para saber o final saber o desfecho daquela situação, mas que aconteceria só no dia seguinte, na novela das 8, e ali a pessoa passava aquelas 24 horas ansiosas, né? E aí a cada chamada que acontecia nos comerciais mostrava aquele ponto crucial, mostrava aquele momento em que as coisas iriam acontecer, e ali aquela ansiedade de chegar até aquele momento, de assistir aquele capítulo para saber o desfecho daquela situação. E às vezes ela rodava, né, e prorrogava. Já nos dias de hoje, isso acontece muito na Netflix, né? Quando você pega uma série, aquela série que você começa a assistir e ela te empolga, e na hora que está acabando um capítulo ali, naquela emoção você já fica ansioso para mudar para o próximo episódio, né? E aí, meu Deus do céu, quando acontece de terminar uma temporada da série, no momento em que haveria o desfecho daquela história e tudo seria descoberto e as coisas aconteceriam, acaba aquela temporada. E você tem aí mais 3, 4, às vezes 5 meses para que a próxima temporada chegue, né, até a televisão, chegue até a Netflix. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar, chega a dar um sufoco. Aí a gente começa a pesquisar na internet, começa a buscar informações, querendo saber o que vai acontecer, qual que será o próximo passo. E aquele período em que vai chegar a próxima temporada parece interminável. Não é isso que acontece? Pois é, isso é o gatilho da história. A história, ela tem poder de prender as pessoas, ela tem poder de juntar as pessoas, ela tem poder de fazer com que a sua mente comece a trabalhar de forma inconsciente para resolver uma história. Então, o gatilho, a arma, a técnica persuasiva, história, ela está presente na humanidade há milhões de anos. E ela vai permanecer presente por milhões, ainda milhares de anos, tá? Então, como ativar o gatilho história na mente de uma pessoa? Isso eu vou falar para você usando o exemplo que aconteceu comigo, tá? Quando eu era pequeno, quando eu era criança, lá na minha tenra idade, né? Eu nem tinha barbas ainda. Eu era uma criança inocente, né? Que não conhecia nada sobre as coisas do mundo. A minha mãe, que é uma pessoa assim que eu amo demais, mas pensa numa mulher brava. Pensa naquela mulher que quando ela chama assim, ó, meu nome é Beto, né? Beto! Sabe, que gritava na rua, você já vinha embora tremendo de medo, tremendo, porque sabia que quando chegasse em casa o couro ia andar e eu iria apanhar, né? E aí um dia fiz uma arte de criança, né? Eu quebrei algo em casa lá, escondi para minha mãe não ver. E quando eu escondi aquilo, eu falei assim, bom, tô livre, né? Minha mãe não vai descobrir, eu posso ficar bem tranquilo que eu estou salvo. Só que isso é inocência de criança, né? Quando a gente é inocente, a gente não sabe que os nossos pais, eles estão anos-luz adiantados, né? Bem mais à frente do que nós. O que aconteceu? A minha mãe descobriu a arte que eu tinha feito. Ela descobriu o que eu tinha quebrado e escondi. E aí ela pegou e me falou assim, Beto, eu vou te bater. Vem aqui que eu vou te dar umas cintadas. O que eu, na minha inteligência, fiz? Falei, eu vou fugir de casa. Na minha cabeça. Falei, eu vou fugir de casa. Porque minha mãe vai me bater. Eu vou fugir. Eu vou embora daqui. Assim ela não me bate. Tá bom. O que eu fiz? Peguei, né, muito criança, uma cidade onde que eu moro, né, na cidade que eu moro, imagina na década de 80, 90, né, há muito tempo atrás. Eu peguei, corri, já estava escurecendo, né, e subi numa árvore. Olha só a minha inocência e o perigo ao mesmo tempo, né. Eu peguei e subi numa árvore. Já ouviu falar naqueles pés de 7 copas? Aquela árvore, pé de 7 copas? Então, se você já ouviu falar nessa árvore, foi nessa que eu subi. Você sabe que ela é muito alta.
E aí eu peguei e subi, eu tava só de short, sabe, sem camiseta, descalço. Imagina só, uma criança correndo, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, tá? Uma criança correndo descalço, na rua na época era rua de terra, olha só, rua de terra, eu tava descalço, sem camiseta, já tava escurecendo e a minha mãe querendo me bater. Eu subi numa árvore que dava uns 100 metros de casa, mas era reto assim, sabe? Da árvore de onde eu estava, eu conseguia ver minha casa. Eu via minha mãe transitando ali na frente, andando por lá e pra cá, me procurando, me gritando, Beto! E eu falava, meu Deus do céu, ela vai me bater, ela vai me bater. E eu fiquei naquela árvore. Eu pensei, bom, eu vou esperar todo mundo dormir, que assim que tiver todo mundo dormindo, eu entro pra dentro de casa, tá? Porque vai estar todo mundo dormindo, eu entro, escondidinho, deito na minha cama, durmo, pronto. Livrei-me, não vou apanhar da minha mãe. Só que é aquilo que eu falei, na inocência de criança. Enfim, eu estava lá naquela árvore, escurecendo, daí o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar com medo, porque estava tudo escuro. Na maior parte do lugar onde eu morava, aqui foi ficando escuro, eu fui ficando com medo. Lembra que eu estava descalço, eu estava sem camiseta e aí agora começou a me dar fome. Pensa numa criança com fome, gente, e com medo. Eu estava com medo da minha mãe porque eu sabia que quando eu chegasse em casa ela iria me bater. Então eu queria esperar ela dormir, na minha inocência, queria que ela dormisse para eu chegar em casa, entrar dentro de casa, dormir sem perigo. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar com muito medo, porque estava muito escuro. E eu assim, hoje, nós estamos aqui, né, 2021, imagina há 30 anos atrás, na década de 90, energia era em poucos lugares. Onde eu morava com a minha mãe, era um lugar muito afastado da cidade, assim, né? Então não havia tanta iluminação, tantas pessoas morando próximo e eu comecei a ficar com muito medo. Então assim, passado ali algumas horas que eu estava em cima daquela árvore, eu comecei a ficar cansado, aí eu com fome, descalço, sem camiseta. Falei, eu vou descer e vou embora para casa porque minha mãe já deve ter esquecido, porque eu estava com muita fome. Tá bom, peguei e fui para dentro de casa, as luzes estavam já apagadas, eu pensei, agora ela já está dormindo, né? Tá bom, chego dentro de casa, abro a porta do fundo, sabe aquelas portas de ferro, aquelas portas barulhentas, que a hora que você abre ela faz... Quando bate a claridade da porta e eu olho no sofá, quem estava lá no sofá? Quem estava no sofá? Ah, isso, a minha mãe, com uma cinta na mão, me esperando. Bom, o final dessa história você já deve estar imaginando, né? Foi isso que aconteceu. Por isso que eu estou contando essa história para você. Porque quando a gente relata um fato, uma história, algo que é participativo na nossa vida, as pessoas se conectam, as pessoas se juntam. E realmente aquilo traz sentido. Existem histórias emocionantes, existem histórias onde você realmente chora, você se emociona. É lógico, né? Lembra dos filmes e das novelas. Quantas vezes você saiu do cinema com as lágrimas nos olhos, né? Quantas vezes você assistiu um filme e você se emocionou? Ou então você sentiu medo, né? Como eu senti lá naquela árvore, descalço, sem camiseta, né? Naquele chão batido de terra. Então, as histórias, elas conectam. E aí, Beto, como usar então a história dentro do meu contexto? Como usar a história para convencer o meu cliente? É simples. Use uma história para se conectar com a pessoa. A história, ela não foi feita para vender. Tá? Isso é muito importante. Você não tem que usar uma história para vender. A história ela deve ser usada para você se conectar, para você ficar próximo do seu prospecto, tá? Fica próximo daquelas pessoas com que você quer ter um relacionamento. Isso você pode usar em uma técnica de vendas, você pode usar num vídeo, numa carta, num texto, numa copy, mas você também pode usar isso no seu relacionamento diário. Quando você for contar um fato para alguém, use a história para contar aquele fato. Você vai ver que a maneira que você conta ela é muito mais fluida, que as pessoas recebem aquilo muito melhor, a aceitação é muito maior e a objeção é menor. Porque, como eu falei no início, é fácil você discordar de um fato, é fácil você discordar de um dado. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, a metade dos brasileiros hoje não tem ensino médio. Os dados são feitos por Ciclano, Bertrano e não sei quem. Você vai fazer o quê? Você vai lá atrás dos dados, não é verdade? Você vai fazer uma pesquisa no Google, dá um Google, né? E faz a sua pesquisa. Você vai ver o quê? Que pode ser mais ou menos do que eu disse. Então você vai discordar. Mentira o que você falou. Aqui os dados estão dizendo que é isso aqui. Agora, quando eu conto uma história assim, olha, no Brasil existe uma dificuldade muito grande em relação ao ensino. Por quê? As escolas, elas não são tão preparadas. E as cidades que não têm o amparo do governo, elas não têm tanta estrutura para acolher os alunos, faz com que a maioria deles abandonem as escolas e
procurem também um emprego para que possam ajudar as suas famílias. Com isso, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudei o ensino médio, mas eu não fiz faculdade porque eu tinha que trabalhar para ajudar minha família. Então, partindo desse princípio, a maior parte das crianças não chegam até o ensino médio porque elas precisam trabalhar para sustentar sua casa, elas precisam ajudar os pais. Muitas vezes, as próprias crianças são quem sustenta o lar, porque tem uma mãe doente, tem um pai que foi embora. Então a situação do brasileiro é uma situação muito difícil, principalmente tratando de lugares mais remotos, onde a informação é pouca e a necessidade é grande. Por isso, eu vou te falar a verdade, a maior parte dos adolescentes brasileiros, eles abandonam o ensino médio. Você vai pensar o quê? Na dificuldade do povo brasileiro, na realidade dura em que às vezes a criança tem que vender alguma coisa na rua, tem que procurar uma forma de ganhar dinheiro para ajudar os pais. Você entendeu? A sensação que te traz é diferente, porque você se conecta com essa história, porque ela é verdadeira, né? A dificuldade no ensino brasileiro ela é muito grande, a falta, né, de incentivo para que as crianças estudem ao invés de precisar trabalhar para ajudar os pais também ela existe. Então, contando para você isso com forma de história, você percebe que isso é mais difícil de você refutar, é mais difícil de você negar. Quando eu falo assim, olha, a maioria das crianças abandonam a escola porque tem que ajudar os pais em casa. Por exemplo, a criança que tinha que estudar de manhã e tinha o tempo livre à tarde, agora de manhã ela levanta cedo, ela tem que vender algo no semáforo, ela tem que ajudar os pais à noite. Quantas vezes você já viu crianças durante a noite passando em restaurantes e bares, vendendo ali doces, vendendo alguma coisa para ajudar no sustento da família? Não é verdade? Então você percebe que quando eu falo isso, você conecta. Porque com certeza você já viu num bar, no restaurante onde você estava, uma criança passando ali e vendendo um produto. Ou então durante o dia, na rua, no semáforo, você já viu. Então isso faz com que o seu sentimento seja muito mais de compaixão e aceitação do que aquela sensação de refutar um dado, né? De refutar ali um levantamento feito pela instituição AYZ. Então, quando você conta uma história, ela é muito mais forte. Então, história ela é e deve sim ser usada na sua comunicação de vendas, na sua comunicação persuasiva.